Deus está envolvido nessa igreja? Quem crê? Diga amém, diga. Quem crê que Deus está envolvido nessa igreja? Então, sabe, quando a gente vê pessoas comprometidas nas causas onde Jesus está envolvido, então é sobrenatural puro. Eu agradeço muito a Deus que esses 20 anos eu tenho tido experiências que me fazem exercitar a minha fé com atitude de homens de Deus, mulheres de Deus nesse ambiente. Por isso que eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural. Eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural. E hoje nós vamos ouvir. O nosso Deus, ele tem uma avaliação diferente. Quando Ele nos escolhe, a avaliação dele é totalmente diferente, muitas das vezes, da nossa avaliação. Então, querido, é você, sabe, se cuidar. Se cuidar para que você possa exercer a missão que Deus confiou a cada um de nós, como escolhidos, Eu fico, sabe, eu vejo como o inimigo, ele está atuando de uma forma intensa com a sua covardia nos dias de hoje. O inimigo, ele está atuando de uma forma intensa através da sua covardia. E nós, igreja, nós precisamos reagir. Nós precisamos, sabe, estar fazendo a missão que Deus confiou a nós. Você sabe a sua missão, você que está nos assistindo. Querido, é algo que nós precisamos acordar para a nossa missão. Sabe, Isaías, ele já vai lá, Isaías 61, Deus, ele dá um discernimento da minha missão e da sua missão, porque a missão que Deus confiou ao Senhor Jesus é a mesma missão que Ele confiou a mim e a você. O Senhor Jesus, Ele recebeu uma missão do Pai, e o Senhor Jesus, ele quando Ele voltou para sentar à destra do Pai, Ele confiou essa missão que Deus confiou a Ele, à igreja. A igreja. Então, querido, nós precisamos discernir qual é a minha missão. Você pode olhar para você mesmo e falar assim, Deus não confiou nada a mim, porque Ele sabe quem eu sou. Nós vamos ver Jeremias falando da mesma forma que eu estou falando aqui. Agora, olha o que o Senhor Jesus nos proporcionou. Colossenses, Júlio, diácono querido, 1,13. Ele, quem? O autor e o consumador da nossa fé. Aquele que confiou a sua missão a nós. Ele nos libertou, querido. Isso aí é um privilégio, você ter esse conhecimento. Ele nos libertou do império das trevas, querido. Você que está nos assistindo, você ter esse reconhecimento que Deus nos escolheu, não foi nós que escolhemos Deus. Ele nos escolheu lá nas trevas, lá no porão da perdição. Ele nos escolheu, querido, olha o privilégio. Isso faz com que eu venha prestar um culto a Deus com uma alegria, com uma vontade de fazer o melhor para Ele, mesmo eu sendo incapaz. Mas o Espírito Santo me ajuda a realizar o realizar de Deus. Então, querido, essa igreja aqui é você, querido. Você faz o seu melhor para Deus. O teu melhor em todas as áreas da tua vida, é isso que você faz de melhor para Deus. É essa tua vontade, essa tua, sabe, missão. Você está fazendo de uma forma, eu me sinto realizado, porque eu faço o melhor para Deus. A missão que Deus confiou a mim, eu sou verdadeiramente um servo que atendo o Senhor. Eu posso não chegar aonde eu pretendo chegar, mas eu faço o meu melhor para chegar. E aqui ele está falando, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Oh, querido, o nosso Deus, Ele nos escolheu lá da perdição e nos colocou no seu reino. O que é constituído o reino de Deus? Paz,
justiça, alegria. Nós estamos nesse reino. Nós precisamos usufruir desse reino. Não porque nós merecemos, porque Deus nos colocou. Ele nos escolheu e colocou a gente nesse reino. Agora, tem um condicional? Claro que sim. Ele nos separou com um propósito, querido. E muitas das vezes as coisas acontecem comigo, com você, não por nossas vidas em si, mas pelo propósito que Deus confiou a nós. As coisas muitas das vezes acontecem não por nós sermos quem somos, mas pelo propósito que Deus confiou a nós. Então, lá em Isaías, escuta isso, ó, ele nos libertou lá do império das trevas com esse propósito, O Espírito do Senhor Deus, presta atenção, querido, é conversão. Hoje é um culto de conversão. É um culto onde você fala, Senhor, se eu não era convertido, eu saí hoje do culto convertido. Se eu não era convertida, se eu estava me enganando a mim mesmo, eu saí desse culto convertido. Convertida. Protocolo caiu por terra. Você está enquadrado, veja bem. Se você está nessa posição, veja bem, você é uma seguidora de Jesus. Um seguidor de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Olha que maravilha. Quem pode dizer amém? Olha um privilégio. Eu estava no império das trevas. Quem estava sobre mim? O Espírito das trevas. Quem estava sobre mim? O Espírito das trevas, quando eu estava lá no império. Aí ele me resgata de lá e coloca o seu Espírito em mim. Diga amém, diga. E, querido, querido, e aí? Querido, você tem essa consciência que você estava lá no império e quem habitava, quem estava te possuindo lá, era o Espírito das trevas. Deus falou, não, eu vou arrancar você daí e vou colocar no meu reino. E o meu Espírito vai te possuir. O meu Espírito vai se manifestar em ti. Querido, que missão maravilhosa. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. A minha missão é a sua missão, querido. Tem um condicional quando ele me ungiu? Sim. Quando ele me transladou lá do império para o seu reino? Sim. Para que eu pudesse pregar as boas novas. Tem pessoas gemendo, querido. Tem pessoas sofrendo lá no império. E Deus quer nos usar para arrancar essas pessoas de lá. Eu estava falando com o Robertinho sobre uma menina que teve aqui num culto. A mãe trouxe. Querido, uma mãe chorando, aquebrantada, sofrida. E Deus enviou para aqui. Querido, eu e minha esposa, todos os dias, depois que ela veio para cá, todos os dias, não estou falando isso para... Deus sabe, mas todo dia nós dobramos o nosso joelho e oramos por essa menina. Antes de dormir, nós oramos por ela. Falei, Deus, se o Senhor enviou essa menina, essa mãe, para dentro do teu tabernáculo, Senhor, nos dá o condicional da gente falar do teu evangelho, nos dá o condicional de falar das boas novas para essa mãe, para esse pai. O pai procurou o Robertinho chorando, porque a filha tomou 30 comprimidos para se matar. Menina jovem. Está alucinada pelo espírito da morte. Tentando um suicídio. Hoje, infelizmente, ela foi conduzida, amarrada para um hospital psiquiátrico. A mãe está desesperada, o pai está desesperado. Querido, e nós como igreja, será que nós sentimos dor? Sabendo que essa mãe, esse pai está desesperado por uma única filha. Eu sou pai, querido. Eu vou para a igreja assim, vou orar terça-feira pelos, os pais e as mães que estão aí desesperados, querendo, ser alcançados pelos feitos de Deus. Nós precisamos deixar de ser egoístas, olhar para nosso umbigo todo o tempo. Querido, imagine esse pai, essa mãe,
Pastor, vamos, sim, vamos. A igreja está aqui para isso, para Deus enviar esses cansados, essas pessoas que estão desesperadas, que estão precisando de um socorro, e nós estamos aqui orando. Pai, em nome de Jesus, nos encha da sua unção, sejamos nós a fragrância da verdade que liberta pessoas, que nós possamos, Senhor, ser derramada a tua graça, quando o Senhor enviar almas para esse lugar. Senhor, nos enche da tua presença, para quando nós orar por uma mãe dessa, por uma filha, por um pai, o teu sobrenatural libertar pessoas. Aqui estamos, Senhor. Não tem cansaço que vai nos fazer parar, não tem desânimo, não tem covardia de Satanás que vai me fazer parar. Ô igreja, quem somos nós? Aqui só tem pessoas maduras aqui, na fé. Qual é a sua missão? A sua missão está definida ou você é sensível? O Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Eu recebo cada vez mais essa unção. Enviou-me a curar. Ô querido, Ele enviou a mim e a você. Mesmo nós precisando de cura, Ele nos enviou para curar. Mesmo nós precisando de cura, Ele nos envia para curar pessoas. Essa é a nossa missão. Por isso que Ele nos arrancou lá do império. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Querido, é a nossa missão nessa igreja. Pastor, eu estou chegando aqui porque a minha vida está um pouco embaraçada no meu casamento, a minha vida está um pouco embaraçada na minha vida profissional. É isso que Deus vai fazer, mandar pessoas cansadas, pessoas que só têm uma alternativa, buscar Deus. E você ser o representante da missão de libertar, de aconselhar, de fazer com que você seja, sabe, o próprio Senhor Jesus na vida de outras pessoas. É o que o Senhor Jesus espera de nós. Ele diz que nós vamos testemunhar dele. E aqui, essa parte aqui, eu me falei, Senhor, eu queria ter essa referência. Eu queria ser esse teu ungido, conforme a Escritura está revelando. Eu queria ser assim. Eu queria ter, essa missão, pulsando em mim de uma forma desesperada para ajudar pessoas. Como pastor, como seu servo, eu estou aqui para isso, Senhor. Se chegar alguém aqui e falar, pastor, vamos sim, pode contar que eu vou. Vamos orar, vamos fazer, pode contar comigo. Nós já vamos encerrar, mas olha a missão que Deus confiou a um homem. Olha a missão. Essa missão que Deus revelou através de Isaías é uma missão espiritual. Mas nesse momento, Deus estava falando com um homem, um adolescente, para uma missão, no mundo natural. Mas essa mesma promessa sobre esse homem está sobre nós, sobre aqueles que Deus ungiu, sobre aqueles que Deus, escolheu, separou. Olha aí, querido, em nome de Jesus Cristo. Pastor, olha aí, conta comigo. Pastor, vamos orar por essa Ana Laura. Vamos jejuar. Eu sou diácono dessa igreja, senti sensibilidade, eu sou pai, eu tenho uma jovem, eu tenho um jovem também dentro de casa. Eu quero fazer um jejum contigo a respeito. Querido, isso é igreja. Isso é vontade de você falar, eu quero cumprir a minha missão, mesmo sem conhecê-la, mesmo sem conhecer os pais. Mas se Deus trouxe aqui e trouxe essa situação para nós, se envolver. Coloca aí, Julinho, Jeremias, por favor. A mim me veio, pois, a palavra. Jeremias era um adolescente. Essa palavra
veio a mim também. A mim veio essa palavra. O Senhor Deus, Ele me escolheu porque Ele me achava. Não. Ele me escolheu. E Ele transforma aqueles que Ele escolhe. Ele capacita aqueles que Ele escolhe para se tornar o seu servo. Servo útil ao seu reino, proativo ao seu reino. Querido, em nome de Jesus Cristo, aí não tem cansaço que te para. Não tem cansaço que te para. Sabe, não tem, nenhum desânimo que te para. Eu vou, meu Pai, porque a missão que o Senhor confiou a mim, eu tenho, o caráter de gratidão que jamais prescreverá. Eu tenho muita convicção que quando eu estiver lá nos céus, meu Senhor Jesus, meu Pai, meu Pai, o meu coração vai estar tão grato como está aqui nesse momento, porque eu tenho essa convicção que o meu destino é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Mas enquanto eu estiver nessa terra dos viventes, eu falo com Deus todo o tempo, não permita que eu me desvie nem para a esquerda nem para a direita, que a tua obra seja realizada através da minha vida, e que eu possa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, não olhar para a circunstância, olhar sempre para ti. Porque, querido, é tão bom quando tem eu como pastor, é ter incentivo. Pastor, eu estou aqui, pastor. Olha aqui, pastor, vamos orar sim, pastor. Vamos fazer com que essa igreja prospere de alma sim. Vamos fazer com que a unção esteja aqui, a mesma unção que estava na escola de Tirano, quando o apóstolo Paulo saiu de uma sinagoga grandiosa, porque lá não acontecia nenhum milagre. Aí o Senhor tirou ele de lá, daquela imensa sinagoga, e colocou ele numa sala de uma escola. E aí Deus falou assim, é aqui nesse ambiente que eu vou curar e libertar pessoas. Deus quer curar, libertar pessoas. Eis-me aqui, eis-me aqui. Vai, Júlio, por favor. 5. Antes, escuta isso. Olha Deus, ele precisava de um profeta? Sim. Ele precisava de alguém para chamar a atenção do seu povo, para fazer o povo despertar para os cuidados onipotentes dele? Sim. Ele não encontrou ninguém maduro, experiente. Ele encontrou um jovem inexperiente. Um jovem que estava na fase de adolescente. Ele encontrou e ele viu naquele jovem, você vai ser o profeta que eu estou precisando. E quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu para uma missão maravilhosa. Não pelos teus olhos, não porque você é talentosa ou talentoso. Ele escolheu porque Ele viu em você o que você nunca viu em você, nem os seus familiares viram em você. Agora, vamos abrir mão? De maneira nenhuma. Antes que eu te formasse, Sérgio Macário, no ventre materno eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta das nações. Quer dizer, é você e eu. Quando nós somos escolhidos, Deus tem esse propósito. Na verdade, Ele tem esse princípio celestial. Querida, esse garoto era quem? Era nada, absolutamente nada. Era um grão de areia numa multidão. Ele era o quê? Nada. Mas o Senhor Deus colocou uma missão extraordinária. E Ele diz, o Senhor, que, o maior do tempo de Jeremias, de Abraão, de Moisés, o maior desse período, desse tempo desses profetas, o maior deles não chegou perto de João Batista. Porque João Batista era do reino que eu e você estamos vivendo. Nenhum deles foram maior do que João Batista. Por quê? Ele estava no reino que eu estou e que você está. Então Deus pode nos fazer, grandioso na dimensão espiritual, sim. O inferno pode olhar para a gente e falar assim, eu tenho convicção que aquela lá é uma ungida, que aquele lá é um ungido. Eu não posso me aproximar. Nós vamos ver isso aqui, querido.
Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança. Por quê? Jeremias foi honesto com Deus. Jeremias foi honesto com Deus. Senhor, o que o Senhor está falando é algo absurdamente difícil para me cumprir. O Senhor está falando que eu vou pregar para nações. Eu vou chamar a atenção de pessoas poderosas, politicamente, financeiramente. Eu vou trazer a sua mensagem para essa turma, meu Pai. Eu não tenho condições mínimas. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança. Eu vejo dessa forma. Por que Deus escolheu esse homem? Por quê? Qual foi a razão? Qual foi o motivo que Deus escolheu esse homem? Qual foi o motivo que Ele me escolheu lá do império das trevas? Qual foi o motivo? O que Ele me viu de atrativo em mim? Querido, o que Ele viu na sua vida e na minha vida é que nós não poderíamos fazer nada por Ele. Nada para o seu reino. É Ele viu isso em nós. Que nós somos incapazes de fazer alguma coisa para o reino dele. Foi por isso que Ele nos escolheu. Porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos conduz. É Ele que nos orienta. É Ele que coloca nos nossos lábios aquilo que nós vamos proclamar como evangelho de libertação. Por isso que Ele nos escolheu. Porque Ele viu que nós não poderíamos fazer nada sem Ele. Foi o que Jeremias falou para Deus. Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Acabou. Jeremias, você vai ser apenas a luva, eu vou ser a mão. Jeremias, fique tranquilo, porque você apenas vai ser um canal, um interagir dos céus para esse povo que está em desobediência. E aí, olha, escuta isso. Agora, olha só, olha Deus, quando Ele envia, Ele não envia você para padecer. Ele não me escolheu lá do império das trevas para me colocar no altar, para me colocar no seu reino, para me padecer, para me sofrer com essas consequências dos adversários. Não. Olha o que Ele fala. Ó. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Querido, fazer a obra de Deus com o maior carinho, sim. Eu tenho minha família, eu tenho filhos. Eu sei o quanto o inimigo é covarde. Eu sei o quanto ele quer me entristecer. Eu sei disso. Eu sei o quanto ele é covarde. E ele só bate aonde ele vem alcançar o objetivo dele de ver pessoas sofrendo. Agora, o nosso Deus, Ele requer isso. Que você, sabe, se envolva com a presença do Espírito Santo. Que Ele diz que vai o quê? Ele vai nos ungir com a unção e o seu Espírito vai estar presente em nós. Eu vou abrir mão do Espírito de Deus? Nada. E aqui Ele diz de uma forma, ó, não temas diante deles, Sérgio Macalo, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu creio, cada culto Deus está prestando, sabe, esse favor imerecido a nós, nos dando livramento, nos dando um condicional, nos fortalecendo a cada culto, a cada palavra. Pode ter certeza que na dimensão espiritual está sendo gerado um rebuliço a nosso favor. Dá continuidade. Fala, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me escolheu. O Senhor, sabe, me tirou do império, de uma condenação eterna. O Senhor me tirou de lá. Para que eu possa ter a esperança que quando eu fechar os olhos desse mundo, eu vou abrir meus olhos na eternidade. Num corpo totalmente renovado, num corpo revestido, num corpo fortalecido, num corpo abençoado. Oh, que alegria da salvação. Que alegria da salvação. Onde ela se encontra no seu dia a dia? Quando Davi orou, essa oração ela é muito significativa. Davi era um rei, na época que fez essa oração, um rei top, um rei acima da média. Ele falou, me arranca a coroa, Deus. Me arranca esse palácio, me arranca o meu exército, me arranca, sabe, tudo que eu tenho no mundo físico,
mas não me tira a alegria da salvação. Oh, querido, você viu um culto, prestar um culto a Deus, com vontade de fazer o melhor, de prestar um altar de adoração, de receber a palavra. Senhor, eu saio daqui, meu Pai fortalecido, revestido. Terça-feira nós tivemos aqui uma reunião de oração maravilhosa, onde Deus falou que nós devemos orar assim que iniciamos o nosso dia. Assim que iniciamos o nosso dia, o nosso Deus nos ensinou, porque Ele revelou que quando nós colocamos que a palavra dele venha se cumprir nesse dia. E qual foi a palavra dele? Que nós íamos passar um dia em triunfo. Então, cada dia que Deus nos permite usar, sabe, essa palavra em nossos dias, é Ele dando o aval, o penhor. Senhor, esse dia está amanhecendo, conforme a Tua Escritura revelou nessa terça-feira, que eu possa passar esse dia triunfando. Não importa quantos adversários surgirem, eu vou triunfar. É a palavra que Deus para esse homem. Coloca lá 1:19, por favor, a gente vai encerrar. Pelejarão contra ti, Sérgio Macari. Pelejarão contra essa igreja. Pelejarão contra a minha missão, como pai, como marido, como pastor. Pelejarão. A falange da covardia, pelejarão. Todo tempo pelejarão contra a minha família. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A sua missão não isenta de você, sabe, viver um mar de rosa. Não isenta de você passar as aflições, melhor dizendo. A nossa missão, ela tem um propósito bem significativo no mundo espiritual. E quando eu vejo o apóstolo Paulo falando para ele mesmo, orando para ele mesmo, ele falando para o próprio Paulo, Deus me deu uma grande oportunidade. Ele confiou em mim uma missão maravilhosa, mas eu sei que tem adversário. A missão que Deus confiou, essa porta aberta, como pastor nessa zona sul, um lugar incrédulo, um lugar onde tem influência, sabe, da covardia do inimigo. Mas nós estamos aqui, e eu creio que Deus vai me mandar trabalhadores para estar aqui do meu lado, me ajudando cada vez mais, para que a gente possa falar, pastor, glória a Deus, a missão que Deus confiou a nós é uma missão que está fazendo a dimensão espiritual, sabe, ser abalada, porque mães estão sendo restauradas, pais estão sendo restaurados, filhos estão sendo alcançados pela proteção de Deus, filhos estão sendo envolvidos pela presença do Espírito Santo através da nossa missão. Pelejarão contra ti, Sérgio Macari, mas não prevalecerão, diz o Senhor. A luta vai existir, sim. A missão que nosso Deus confiou a nós vai gerar, sabe, lutas espirituais, sim. Vai gerar situações para tentar nos, sabe, desanimar, sim. Mas o nosso Deus, Ele olha para mim e para você e Ele fala sobre nós. Ela vai conseguir. Ele vai conseguir. O diabo está tentando tirar a força, está tentando desanimar, está tentando fazer com que ela venha retroceder, que ele venha retroceder, mas pelo contrário, eu estou vendo ela proativa, eu estou vendo ela fazendo a missão dela com temor e tremor, fazendo o melhor para o meu reino. O nosso Deus honra. O nosso Deus honra. Aí quando você clamar, diz a Santa Escritura, em nome de Jesus, vamos colocar lá, Júlio, em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro 2,9, nós vamos encerrar com essa palavra. Eu não coloquei, mas coloca aí. Quando você usar o nome do Senhor Jesus, quando você pedir no nome do Senhor Jesus, Ele vai ver a sua missão, Ele vai olhar no seu coração, sabe, o prazer que você tem de cumprir a missão. Oh, querido, nosso Deus só vai confiar em nós aquilo que Ele encontra no nosso coração. Eu creio dessa forma, eu creio dessa forma. Vós, porém, é Deus falando para mim e para você. Quando Ele me escolheu, eu era um derrotado. Ele me tirou lá do porão da desobediência. Eu era um derrotado. Vós, porém, sois raça eleita. Olha o que Ele olha para mim e revela na dimensão espiritual. O diabo sabe disso. A falange do inferno sabe disso. Como pai, como mãe, ele sabe quem somos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem pode dizer amém? O capeta olha e fala assim, ela é exclusiva de Deus. Ele é exclusivo de Deus. Aquela família é exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer, é isso que Deus espera de nós. Nós temos atitude de sacerdócio, temos atitude de uma raça eleita, temos atitude de um povo exclusivo de Deus. Ô querido, o que tu vai fazer no culto? Eu sou o povo exclusivo de Deus. Eu vou lá para que Deus saiba, eis-me aqui. Eu vou lá porque se entrar uma pessoa necessitada e Deus desejar de mim ser o seu canal na vida dessa pessoa, eis-me aqui. Se o meu abraço for curar essa pessoa, se o meu abraço for libertar essa pessoa, se sabe, um bater de um papo for curar essa pessoa, Deus vai me usar naquele dia. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. A sua missão é revelar para esse mundo que existe um Deus generoso, que opera casamento, que opera no casamento, que opera na filha, no filho, que opera no seu lar, nas suas finanças, nos seus propósitos, nos seus sonhos profissionais. Agora, querido, evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Evangelho é você falar, eis-me aqui. Nosso Deus diz que aquele que perde a sua vida pelo reino dele, achará. Então, querido ou querida, em nome de vocês que estão nos assistindo, esse culto é para mim e para você. É você se sentir amado, é você se sentir amada. Deus, ele tem o melhor. A covardia do inimigo existe e está atuando de uma forma intensa nos dias de hoje, sim. Mas você tem esse Deus que te escolheu. Ora para Ele. Fala, Deus, esse embaraço não vai me parar. Eu tenho certeza de quem eu sou. Eu tenho certeza de quem eu sou. Eu tenho certeza que o Senhor confiou essa missão e eu não estou cumprindo essa missão conforme eu devo cumprir. Me perdoa, mas que esse culto me chamou a atenção. Que eu saia daqui convertido. Que eu saia daqui convertida. Que eu verdadeiramente nasça de novo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eu deixe de me enganar a mim mesmo, Senhor, porque a missão que o Senhor confiou a mim, eu tenho que fazer com excelência. A missão que o Senhor confiou a mim, eu tenho que colocar em prática, porque eu sei que o Senhor vai trazer os seus cuidados em todas as áreas da minha vida. Quando eu me posicionar na maneira que o Senhor espera que eu venha me posicionar. Outras situações que hoje passa de uma situação adversa, vai passar a ser a bênção, vai passar a ser uma situação de bênção. Então, querido ou querida, em nome de Jesus, muda a sua estratégia espiritual. Procura ser quem Deus deseja que você seja. Não abre mão, não. Não abre mão, não. Em nome de Jesus Cristo, Ele confiou essa missão em nós de apregoar o Evangelho libertador. É você, sabe, ser um canal de Deus, fazendo com que o próximo venha conhecer o mesmo Deus que te libertou. É isso que eu oro, que essa igreja seja uma igreja proativa, que a unção esteja sobre nós e que Ele, através de nós, liberte pessoas, que Ele, através de nós, restaure a vida de pessoas, que Deus, através de nós, cure pessoas, que Deus, através de nós, salve pessoas, que Deus, através de nós, arranca aqueles que estão presos nas algemas espirituais, em nome de Jesus Cristo. Quero sempre estar diante de Cada culto eu sinto muito. Eu vivo muito a presença de Deus nesse altar, cada culto, pela misericórdia. Pronto pra ser. Cada culto eu vivo uma experiência com Deus nesse altar. Receber do teu poder. Aleluia! Além do véu
tu estás. Começa a vivenciar tua missão. Consegui Deus diz que quando nós praticamos a missão, ela crescendo. Unção sobre mim Para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias. Quebrar o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda. Em meus lutas eu vou triunfar. Deus, nos salva, Senhor. Nos salva, Senhor, da incredulidade. Se o inimigo quiser me combater, que o processo da salvação seja contínuo em nossos corações. Não importa o que enfrentarei. A unção. Oh, glória! Cada culto, Deus. Cada culto eu glorifico, meu Pai. Eu quero estar. Cada culto eu vivo um sobrenatural, meu Pai. Eu creio. A minha família, a minha casa sempre servirá a Ti, meu Pai. Oh, receba a palavra que eu e minha casa seremos salvos. Oh, glória. Renova a unção sobre nada pode parar, nada pode nos parar, nada. A missão que Deus confiou a nós. Seu poder pra curar. Almas vão ser libertas, casamentos serão restaurados através de nós. Famílias serão restauradas através de nós. Desta unção, uma só palavra que Deus manda. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou triunfar. Oh, Pai, eis-me aqui. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça nada pode fazer pro Pai. Não importa o que enfrentarei. Mamãe ungida. O inimigo não pode fazer nada contra uma mãe ungida. Essa palavra Pai que ungido. Deus manda, Oh, glória. fazer a minha vida mudar. O inimigo não pode fazer nada pelo marido ungido, pela uma esposa ungida. O inimigo não pode fazer nada. Me combater, não há nada que me faça temer. Cura a tua igreja, não importa Senhor. o que enfrentarei, Que a unção de cura esteja nesse ambiente, a ti vencerei. Que a unção Não de cura importa o esteja que nesse ambiente, enfrentarei, qual unção serei. Igreja, eu recebo em você. Sabe, exercite também essa fé inteligente e receba. O poder de cura está aqui. O poder de cura está aqui. O poder de restauração está aqui. O poder de libertação está aqui. A fragrância da verdade se faz presente. O que não está dando certo na tua vida, você pode ter certeza de uma coisa. Você pode ter certeza de uma coisa. Não vai prevalecer. O inimigo ele tem se levantado, mas escutou o que Deus falou, não vai prevalecer. Cumpra a tua missão e Deus vai acrescentar à tua vida tudo aquilo que você necessita. Cumpra a tua missão e Deus vai acrescentar, não só em nossas vidas, mas nos nossos descendentes, tudo o que eles precisam. Julinho, vê se consegue aí, 1 Coríntios. Eu gostaria que você trocasse de posição e ficasse de pé para ouvir esse momento aí. Portanto, meus amados irmãos, 1 Coríntios 15, 58. Escuta isso. Se você não... Pastor, eu não... Toma posse desse final. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundante na obra de Deus, querido. Não tem de fazer de mais ou menos, não. É abundante. Senhor, qual é a minha missão? A tua missão é ser feliz, porque outras pessoas vão ser felizes através da fragrância da felicidade que está na tua vida. A sua missão é ser bem-aventurada. A sua missão é ser uma
uma declarante da generosidade de Deus. Oh, querido, é você chegar, pastor, conte comigo, pastor, estou feliz, pastor, glória, pastor, se tiver alguém para orar, me chama, porque eu estou sentindo que Deus quer me usar nesse culto. Olha, pastor, eu cheguei aqui, eu estou iniciando, estou 5 cultos aqui, mas se precisar orar, me chama, porque eu quero. E Deus me usa para curar pessoas. Não, quem pode dizer amém, querido? Você entendeu? Não é porque você não, eu não sou capaz, é isso mesmo que Deus espera. Que você deixa Ele ser capaz por você. Portanto, meus amados irmãos, seja firme, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Olha, ainda tem essa, ainda tem galardão. Pastor, eu estou indo nesse culto, só misericórdia, mas eu estou pronto para adorar a Deus, eu estou pronto para ser, renovado, eu estou pronto para ser avivado, porque a minha missão é transferir para esse mundo aquilo que esse mundo precisa. O Evangelho de Cristo, através do meu testemunho. Levanta as suas mãos. Se você entendeu o culto, levanta as mãos. Querido Jeremias, ele falou: quem sou eu? Às vezes na tua casa, muitas das vezes desdenham. Às vezes na sua família, desdenham da sua fé. Olha aí, querido, mas Deus está falando assim contigo, comigo. Eu te ungi. Não importa o mundo, eu te ungi. Eu te separei, eu te escolhi para você, ser útil ao meu reino. Receba aí a tua missão com felicidade. A tua missão é ser útil ao reino. A tua missão é você florescer para que outras pessoas vivam o bem-estar do Evangelho vendo você florescer. Eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos celestiais. Sai daqui na certeza que você tocou na veste de Jesus. Sai daqui na certeza que na dimensão espiritual você cresceu em estatura, em sabedoria, em graça. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vai, Jéssica, glória! Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível vencerei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei.